E cá estamos de volta na segunda parte deste Nós e Família, em que estamos a partilhar convosco sobre catequese. E catequese é mais do que levar às nossas crianças ou aos nossos jovens a doutrina. É levá-los também a viver a fé no seu cotidiano, na sua vida. É fazermos essa evangelização das nossas crianças, dos nossos jovens e fazê-los viver no seu dia-a-dia, no seu cotidiano. É sobre isso que estamos a partilhar aqui no nosso Nós e Família, onde já ouvimos um pouquinho do testemunho do Joaquim, do testemunho da Flávia, como catequistas. E agora quero também conversar um bocadinho com a Clara, que nos vai falar não como catequistas, mas como um catequizando, não é verdade, Clara? Porque tu vais à catequese. Não. Certeza? Tu vais à catequese, não é verdade? Sim, Qual é o ano da catequese em que tu estás? é o terceiro ano. Estás no terceiro ano. E quando tu fostes para a catequese, o que é que tu achaste? Achei muito bom porque me falam da história de Jesus e eu gosto muito. Gostas de ouvir falar da história de Jesus. E além de ouvires falar da história de Jesus, o que é que a catequista também te fala? Também me fala de algumas histórias que Jesus passou, lê-me a Bíblia, Sim. conta-me o que é que foi na catequese antes, o que é que aconteceu. Faz recordar, não é? O que é que Sim. fizeram. E também ensina a rezar, não é verdade? Sim, Vocês aprendem várias orações para conversar com Jesus. sim. Quando estávamos a falar, eu lembrei-me de uma menina lá da minha sala. Sim. Nós estávamos a treinar para ir à missa e dizer lá o Ave Maria. Sim. E havia lá duas meninas que não sabiam a Ave Maria nem o Pai Nosso. Sério? E tu ajudaste-as Tu ajudaste-as a aprender, a rezar? Sim. Elas estavam mesmo ao pé de mim. E tu então ajudaste-as? Sim. Olha, tu há bocado estavas a falar, né, aqui, e estavas a dizer uma coisa que achei engraçada. E o que é Jesus para ti? Jesus para mim é a minha alegria, a minha força, a esperança. Muitas vezes as pessoas podem dizer que Jesus é invisível por ter morrido, mas para mim ele não é invisível. Eu consigo ver. Como o Joaquim estava a dizer, eu sinto pela fé. Pronto, e a Clara sente, pela fé, que Jesus está presente em todo lado, não é, Clara? Mas continuando esta nossa partilha, estávamos a falar dos desafios de ser catequista e do que hoje, no nosso dia-a-dia, é preciso conhecer o ambiente, as crianças, os jovens para o qual queremos comunicar a palavra de Deus e também adaptar isso à história de cada um. É uma forma também de ajudar a que cada um possa crescer na fé, mas possa também aprender a ter esse gosto na oração. E eu recordo, Flávia, que muitas vezes há uma grande preocupação de chegar às crianças, não só pelo falar, pelo explicar a catequese, mas também por outras coisas que eles também gostam, como é o ver um filme. Sim, sim. E aos mais novos, aos mais velhos é preciso ter outro tipo de sabedoria na escolha de filmes. Porque aos mais novos eu posso mostrar um desenho animado, por exemplo, O Príncipe do Egito, e eles gostam muito do Príncipe do Egito. Mas aos mais velhos já não posso fazer isso. Então, começando pelos mais novos, o tipo de filme que eu gosto de escolher são filmes divertidos, ou filmes animados, que eles consigam perceber a mensagem. Lembro-me que o último que mostrei foi O Príncipe do Egito, falava um bocadinho da história de Moisés. E foi interessante que houve pais que vieram falar comigo no final, o meu filho foi para casa falar de Moisés. E pronto, depois tinham aquelas dúvidas engraçadas, né? A velha dúvida de como é que afinal o mar se abriu e tudo mais. E a gente brinca muito com a situação, mas é através deste meio que muitas vezes conseguimos explicar e tocar na história de um bocadinho da Bíblia e torna-se um bocadinho mais perceptível a eles verem uma imagem, a verem algo a acontecer, do que eu estar lá de Bíblia aberta e ler. Também gosto muito de fazer com as crianças levo as Bíblias infantis e interpreto as personagens. E eles acham piadão fazer voz diferentes, tapar o nariz e tudo mais. Que são técnicas de chegar mais perto e de fazê-los recordar. Cativar E de até cativar, a atenção, não é? tirar a atenção deles. Porque hoje em dia, para os mais velhos, a Bíblia e ler a parábola, ler o versículo,
é fácil, eles estão lá, já têm outra postura, têm outra maturidade. Aos mais novos já não é bem assim. E então existem os filmes, o contar a história de maneiras diferentes. E lembro de uma situação que achei, por acaso, na altura, graças a Deus, tive muita criatividade, que foi, às vezes, há desafios que são postos pelo próprio catecismo. E um deles era explicar a confissão. E eu tinha de explicar a confissão a meninos de 7 anos. E disse, como raio é que eu vou explicar a meninos de 7 anos que a brincadeira, que aquilo que mais te fazem mal é, sei lá, às vezes partem um prato e não dizem, às vezes brincam e empurram um amigo, e isto são os maiores pecados deles. Como é que eu vou dizer, meninos de 7 anos, vocês sabem que se portam muito mal e que precisam de dizer, não é? E então eu lembro-me que meti, e como eu dou catequese sozinha, meti uma cadeira, sentei-me assim no meio da sala e disse assim, hoje vamos falar da confissão, não é? E a cara medonha que eles fizeram, era uma palavra tão grande para explicar. E eu, bem, tenho de tornar isto simples. Então eu me sentei-me na cadeira e disse, eu vou fazer de padre. Pronto, já se riram um bocadinho, não é? Porque a catequista fazer de padre não costuma ser assim. E depois eu saltava com a cadeira para um lado e fazia de menino, de confissão. E então eu lembro-me de sentar-me, fazer esta brincadeira com eles, e o que é que eu lhes expliquei? Quando a gente vai à confissão, é uma oportunidade de falar um bocadinho com Jesus. E o padre tem um comunicador interior diretamente para o céu, e é vocês, o comunicador e o céu. E vocês é como se estivessem a falar lá para cima. E depois disso, para além disso, existe ainda um segredo, que é, lá em cima, cá para baixo não sai nada. Okay? Ninguém vai saber o que vocês fizeram. Ninguém. E depois disso, quando vocês, o mal que vocês fazem, é vocês têm de pensar um bocadinho sentam um bocadinho, pensam um bocadinho naquilo que fizeram e pensam assim, isto magoou? Não magoou. Alguém ficou triste? Ninguém ficou triste. E quando alguém fica triste ou quando alguém se magoou, é isso que vocês têm de dizer. E pronto, e eles começaram a se riram-se um bocadinho, não é? Depois tive de exagerar um bocadinho nas personagens, mas cheguei até eles. E isto, nos pequenos, é mais fácil que os mais velhos, porque eu não posso sentar em frente aos mais velhos a saltar da cadeira, não é? E chegar aos mais velhos, por exemplo, chegar aos mais velhos é preciso ter outro tipo de dinâmica na escolha do filme, por exemplo, hoje em dia... Até na escolha do filme, uma das coisas que partilhavas é ver um filme e depois criar neles um senso crítico. Sim, deixá-los interpretar o filme e perceber o que é que dali se tira de bom e o que é que dali se tira de mau. Eu lembro-me de um ano com esses jovens do Crisma, que o padre ficou lá até umas 4 da manhã, porque todos quiseram se confessar. O tema era o Sacramento da Reconciliação, e eu levei um pequeno vídeo, acho que são 10, 12 minutos, e aquilo é em 2 partes. E aquilo é o seguinte, é um jovem que sai no seu carro e então, quando recua o carro, um menino passa atrás do carro e ele murmura, isto é, critica o menino de passar no carro. Depois ele vai na estrada, encontra a fila de trânsito e critica a fila de trânsito. Há uma senhora que se mete à frente dele, ele chama todos os nomes e mais alguns. Alguém que estaciona no seu lugar quando ele ia estacionar lá no coisa, alguém que mete-se na fila para quando ele vai tomar o café, o que ele pede no momento vai demorar mais tempo a servir, e tudo isso, até que ele, sempre a pensar tudo esse mal, e está sentado. E alguém vem e traz-lhe uma caixa de óculos e entrega-lhe na caixa de óculos, e por cima da caixa de óculos diz, abre. E ele abriu, e quando abriu, tinha lá na caixa de óculos por dentro, diz, coloca-os. E ele coloca os óculos, e neste momento eu parei o filme e disse, até aqui, o que é que vocês viram? Qual é a análise que fazem? E eles, claro, o senso crítico está ali. Agora, a partir daqui, vocês vão ver isto. E ele, com os óculos, consegue ver, claro que tudo fictício, ele consegue ver que o menino que ele passa de skate atrás do carro dele não tem pai e que está com carência de paternidade, precisa de um abraço masculino. Ele vê
que a pessoa que se mete na fila, a senhora que se mete na fila, tinha 2 empregos e ia a correr porque tinha dívidas e tinha coisa. A pessoa que meteu no lugar dele no estacionamento era uma pessoa que tinha perdido alguém muito querido e, portanto, ainda no seu coração ainda borbulhava a saudade. Coisa. E por aí fora, o empregado do bar, o empregado do café, estava a lutar contra os vícios e por aí fora, essas coisas todas. E eu dizia a eles, isto é, quando nós não confessamos, isto é, quando nós deixamos que acumule o pecado, não é? Nós vamos ficando com o nosso coração escuro, isto é, vai escurecendo e o nosso coração deixa de ver, não é? Mas quando nós confessamos, não é? É como Deus purificasse o nosso olhar, isto lavasse o nosso olhar, que é os óculos, a verdadeira visão de Deus, não é? E nós vamos percebendo que aqui eu cometi erro e por isso me arrependo. E os jovens tomaram isso tão... Claro que estou aqui a sintetizar um pouco isso, mas os jovens levaram tanto isso ao coração, que na altura o padre estava lá também, e todos eles se disponibilizaram em confessar. E como eram bastantes, o padre esteve lá até às 4 e tal, que ele depois mandou-me uma mensagem dizendo: Joaquim, eu não sei como é que amanhã vou celebrar a missa, às 8 da manhã, porque era um domingo, e na altura essa formação foi um sábado, às 8 da manhã, porque eu terminei agora as confissões. Mas não houve um único, e foi bonito, que não houve um único que não deixasse de confessar, porque de facto eles começaram a ver, o meu coração também está nublado, tem uma nuvem escura e eu preciso que o sol brilhe no meu coração. A Clara está em pulgas, ela tem qualquer coisa para dizer. Deve ser não é? importante, não é? O que é que tu querias dizer, Clara? Quando vocês estavam a falar dos filmes, eu lembro que a minha catequista punha sempre o filme dos Pastorinhos. E eu gostava Gostavas muito. de ouvir. Francisco, Qual é que tu gostas mais? O Francisco, da a Jacinto ou a Lúcia? Já pensaste? É muito difícil porque todos eles são importantes. Sim. Mas qual é que tu achas que é assim mais parecido contigo? Tu gostas como o Francisco de estar a rezar ali em frente a Jesus? Gostas como a Jacinta de rezar pelos pecadores? Gostas assim de rezar pelos pecadores? Pronto, estás a ver? Chegaste lá. Flávia, estavas a falar estávamos a falar também desse desafio que é fazer os jovens também acolher e ver a catequese e até, como estávamos a falar, assim como explicaste, dos pequenos ver os filmes e explicar o que era a confissão, também tens desafios idênticos com os mais velhos, não é? Sim, os mais velhos, a mensagem tem de ser transmitida de outra forma. Eu não posso fazer as brincadeiras que faço com os mais novos, como é óbvio, mas aquilo que ajuda muito aos mais velhos a perceber quem eram as pessoas que fizeram parte e quem era Jesus, quem era Maria, é torná-los humanos. É dizer, são pessoas como vocês, ou foram pessoas como vocês. E até mesmo os próprios pastorinhos, como a Clarita falou, o facto de a gente falar um bocadinho de como eram eles torna-os um bocadinho humanos, porque às vezes nós temos a percepção de que era tudo muito sério, muito espiritual, muito santo, e tornar as pessoas que foram santas, que se sacrificaram, torná-las humanas, atrai muito os jovens. Perceber não é torná-las, elas são humanas. Elas são humanas, mas é torná-las na perspectiva, exatamente. É perceberem o lado humano. Eles são a perfeição toda e não, é o humano que vive um humano. A tendência que há é, se é santo, meu Deus, é perfeito e nunca errou e nunca fez pecado algum. Portanto, é mostrar o lado humano das pessoas e de todos os santos. E esse lado humano é o que cativa muito a maioria dos jovens. Aquilo também que cativa muito a maioria dos jovens é o ok, vamos parar, vamos sentar e vamos refletir. Porque, por exemplo, às vezes nos mais velhos a catequese é muito agitada, mais até que os mais pequenos, porque os pequenos a gente faz um olhar sério, dá um berro maior e acabou.
Os mais novos, os mais velhos não é assim. Não metes medo. Não. E a minha estatura e a minha voz não metem medo mesmo nenhum. E aos mais velhos é preciso, vamos parar, vamos refletir. E isso também resulta. Fazê-los pensar naquilo que fizeram mal, naquilo que viram, naquilo que estudaram. Até mesmo, lembro de uma vez estava na catequese e havia miúdos mais velhos que tinham dúvidas da parte da sexualidade. Porque deram aquilo em religião e moral, falou-se aquilo, fez assim um lamiré em religião e moral, e um menino tímido levanta e diz: catequista, quando é que a gente vai falar disso aqui na catequese? Eu disse-lhe: quando quiseres. E, portanto, às vezes é preciso parar, refletir. O parar, refletir e o tornar as coisas humanas e atingíveis, não é? Eu não posso chegar à catequese e dizer: fomos chamados a ser santos. Okay. E eles dizem: fui chamada a comer o lanche. Pronto. E acontecia na catequese. É dizer: olhem, vocês sabiam que esta pessoa fez isto, isto, isto? Por exemplo, o que eu conto muito é falar de Pedro, de São Pedro, que toda a gente fala de São Pedro, da chave do céu e tudo mais. E eu lembro-lhes sempre, lembrem-se sempre que São Pedro negou Jesus 3 vezes. Portanto, vocês também têm oportunidade, não me negar, como é óbvio, mas têm sempre oportunidade para voltar. E Jesus foi negado 3 vezes e abriu os braços a Pedro, abriu o coração a Pedro. Vezes. Portanto, vocês têm sempre essa oportunidade. Pedro era um ser humano, era uma pessoa humana, era um pescador. E vocês não são diferentes de Pedro, não são diferentes de nenhum dos apóstolos. É só vocês tentarem. E é desafiá-los, tornar as coisas humanas, fazê-los refletir que os puxa mais. Não é tanto vamos sentar e falar dos mandamentos. É mais o chegar, o explicar. É assim que a gente consegue, com os mais velhos, chegar lá. O que é mais fácil para ti? Dar catequese aos mais pequeninos, aos 6, 7, 8 anos, ou aos 14, 15, 16? Definitivamente aos 6, 7 anos. Porque são realidades totalmente diferentes. E, por exemplo, nós há bocado falámos dos tipos de família. E se aos 6 anos o tipo de família é os meus pais estão separados, aos 14 anos o tipo de família é os meus pais estão separados, mantém-se. Ou então os meus pais estão separados e a mãe ou o pai têm um namorado ou uma namorada nova. Portanto, a dor, ou até mesmo... Às vezes até aumenta. Exatamente, aumenta. Ou então a raiva é maior quando chega àquela idade. E então é mais difícil, e é muito mais difícil chegar até eles porque criam uma espécie de crosta que não abre mais. Não há maneira ali de sarar. E para sarar é preciso partir. E nós, como catequistas, e até para proteção talvez própria do catequista, não podemos partir esta crosta. Porque não podemos correr o risco de um dia chegar à catequese e ter um conjunto de pais para nos espancar. Não é? E então, estão a entrar em detalhes pessoais particulares que se calhar já não deviam entrar na catequese. Mas o que é certo é que esta vida familiar é levada na catequese. E para além de ser levada, no comportamento deles, é notada na catequese. É expressa. Mesmo sem... E até mesmo aquela ideia do aqui é um templo livres, aqui é dos templos livres, é tipo uma faca, um bico de 2 pontas. Porque, por um lado, por eles terem essa percepção, aqui é o meu templo livre, eu faço o que eu quiser, dá-nos a oportunidade de perceber o que é que se passa lá em casa. Se for um ambiente mais rígido, eles não querem, não falam, ficam ali rígidos e não falam. E, portanto, isto é uma faca de 2 bicos e é preciso manusear isto muito bem. E se já com os pequenos é difícil, com os maiores, então, que têm feridas maiores, que têm situações maiores, é mais difícil. E recordo-me até que cheguei a dar um ano de catequese em que dei crianças que estavam numa casa de acolhimento. E, portanto, o que é que eu fiz nessa catequese foi... Eu olhei para o catecismo e, assim, infeliz ou infelizmente, não vou criticar quem criou os catecismos, mas a realidade não está expressa no catecismo. Não está. A realidade contemporânea, a sociedade não está expressa no catecismo. Sim, estão lá os valores. A sociedade mudou rápido demais. Exatamente. Ainda não houve uma adaptação dos catecismos à realidade de hoje. Exatamente. Estão lá os valores, estão lá os mandamentos. Sim. Mas não é isso que os faz abrir. Às vezes, eu lembro de uma vez que o tema era a verdade. O tema da catequese era a verdade. Não, era a justiça. O tema da catequese era a justiça. E eu pensei... Como é que eu vou falar a crianças que estão em acolhimento de justiça?
O que é que eu lhes vou dizer, o que é justo e o que é injusto. Eu lembro-me de uma das catequeses, tu estares num dilema lá em casa, que não sabias como é que ias explicar a crianças de 7, 8 anos a transfiguração de Jesus. Como é que eu Também. explico a crianças de 6, 7 anos o que é a transfiguração de Jesus? Exatamente. Então há uma certa inadaptação, se calhar, à realidade que é vivida nos dias de hoje, não na é? catequese, e que dificulta também muito o trabalho dos catequistas, porque ou nós seguimos o catecismo e chega ao final do ano, temos aquele sentimento de cumprimento, ou nós decidimos parar o catecismo e dizer, chega, nós temos de ir por outro caminho. Porque há uma necessidade mesmo Há uma necessidade, das crianças, dos jovens, de chegar, de ir chegar mais de outra além. forma, não é? Sim, Sim, há mas uma os necessidade muito grande. jovens, engraçado, mas os jovens, eles têm e sabem os valores, isto é. Eles têm uma noção do justo, do certo e do errado, não é? Quando tu pegas nos jovens e pões em grupos de 5 ou 6, cada grupo, 4 ou 5 grupos, que acontece, e dás uma passagem para cada um deles, diferentes, e depois o grupo lê a passagem e tira a ilação, ou mais vai tirar ali o fruto daquela passagem. O que acontece? Quando nós vemos as partilhas do grupo, eles sabem ali os valores, o significado, o sentido, o que quer dizer aquela palavra, o pôr em prática. Eles sabem isso, não é? E essa dinâmica dos jovens com 15, 16 anos, muitas vezes nós damos as passagens bíblicas e passagens, às vezes, até, digo muito sinceramente, às vezes passagens até que nós dizemos, esta passagem se calhar vai ser difícil para eles e em vez chegarem lá, não é? de chegarem lá, e às vezes eles até vão ficar frustrados, não é? Porque não entendem, porque há passagens um bocadinho complexas. Mas o que é certo é que muitas vezes somos surpreendidos com aquilo que eles partilham, não é? E depois tem o porta-voz do grupo, mas os outros depois também querem, e ainda ter mais isto e mais aquilo, vêm trazer. E lembro-me disso, eles gostam de aprofundar mais e entranhar-se, eles quase que querem entrar dentro das próprias Sagradas Escrituras, porque alguém está com eles e está a concordar com eles. De facto, é isso. E muitas vezes sou surpreendido, como eu disse, e digo, olha, nem tinha visto dessa maneira, desse ponto de vista, mas tens razão. É isso mesmo também significa isso. Não é? Porque eles sabem isso. E também nos enriquece, não é? Enriquece. Porque não é só uma partilha nossa, também recebemos. Sim, eles percebem os valores, sabem quais são os valores, sabem o que não é um valor. A maior dificuldade está, e nem é mesmo a nível de interpretação de Bíblia, porque realmente muitos deles surpreendem-nos. Ali a questão fundamental está, e é o típico, é o seio da família. E é difícil, e não só para mim, como para outras catequistas, falar num seio familiar de uma forma fantasiosa quase, e mostrar uma realidade quase fantasiosa a miúdos que já passaram por muito mais do que eu, como catequista, passei. Às vezes, eu lembro-me que nessa altura, como é que eu vou falar de justiça a crianças que estão acolhidas? O que é para elas justiça? pois, Sim, que não têm uma Não família. não que tiveram têm- uma família ou não têm uma família. Não tiveram, se calhar, um colo de mãe, um colo de pai, um Exatamente. cuidado. E para elas, a justiça... a vida foi injusta. Exatamente. A foi própria injusta. vida já foi injusta. Como é que muitas eu vou vezes dizer? esse conceito é E difícil. depois chegar à parte de Deus, porque muitas vezes o culpado é Deus. Claro. Se Deus existe, porquê é que não me ajudou? Não é? E Porquê é que eu depois passei diz, por não é? aquilo? Porque é que aquela menina tem pai e mãe e foi abandonado, não é? exatamente. Ou porque é que estou numa casa de acolhimento, ou porque eu não posso ter isto ou aquilo e aquele tem. E muitas vezes nós, isto é, a nossa tendência é arranjar um culpado. E aquele que não fala, e aquele que não diz nada, aquele que não se revolta, aquele que não critica, aquele que não vem puxar nas orelhas, é Deus. A gente pode falar tudo contra Deus, que Deus
mantém-se em Nunca nos vai silêncio dizer nada. e não vem cá dar uma repreensão. E muitas vezes é uma maneira, mas de facto o que a Flávia está a dizer, e é verdade, infelizmente, muitas vezes a falar do conceito de justiça, e quem em conceito de justiça diz outros conceitos, Outros não tipos é? de conceitos, sim, sim. Por exemplo, falar de maternidade quando uma criança nunca soube quem era a teve mãe, mãe. ou não teve Sim, colo sim. de mãe, não é? Ou Sim, de sim, paternidade, disso, Claro. não é? São vários os desafios que Por isso hoje é que em dia... por isso é que o que nós estamos aqui a fazer, e aqui lanço o desafio, cada catequista precisa ter essa sensibilidade dentro do grupo, que nem todo, no grupo, nem todos nós podemos falar da mesma maneira, não é? Há dentro do grupo muitas vezes casos específicos que nós temos que abordar temos que ter uma sensibilidade diferente para fazer para chegar, não é? para cada criança, para cada jovem. Muitas vezes, e é isso que o grande desafio é esse. E é um grande desafio. Estivemos aqui a partilhar só um pouquinho, só levantar um pouquinho A ponta do véu. a ponta do véu, como se costuma dizer, do desafio que é nos dias de hoje dar catequese, no desafio que é nos dias de hoje levar não apenas a doutrina, mas fazer cada um dos nossos jovens e crianças a viver a fé, mas uma fé que se põe em prática nas nossas atividades do dia a dia. E está na hora de nos despedirmos, está na hora, o Tiago também já anda aqui a passear, portanto, está na hora de chegarmos ao final do nosso Nós e Família de hoje, em que partilhamos convosco sobre catequese. Espero que de alguma forma vá chegar até si, talvez quem nos ouça aí desse lado também seja catequista, também viva estes dilemas que aqui vivemos e que possamos também, de alguma forma, com o nosso testemunho, ajudá-lo também a levar essa fé, essa vibrar com Cristo às vossas crianças, aos vossos jovens, mas principalmente aos vossos filhos, que esse é o nosso primeiro grande desafio, como pais, como mães. Bem, por hoje vou-me despedir. Até o nosso próximo Nós em Família, aqui na sua Ângelos TV. E até lá, dizemos sempre, o nosso bem-aja.